De quem é a culpa do Brasil ainda ser um país pobre? Ou pelo menos não é um país rico ainda? Além disso, de quem é a culpa da taxa de juros estar 15%, sendo a segunda maior taxa de juros real do planeta? E a meu ver, a taxa de juros, que é a Selic inclusive, alta nesse nível, deixa mais difícil ainda o primeiro problema. Ou seja, dificulta mais ainda que a gente seja um país rico. Daniel, é muito simples. Isso é culpa do governo gastador. O governo deveria fazer superávites. Como o governo gasta que nem um maluco, o Brasil vai ser sempre um país pobre. E do outro lado, a gente tem pessoas que falam, Daniel, o problema na verdade é do mercado, porque o mercado é um parasita. Eles ficam fazendo influência com os políticos, com o Banco Central, com todo mundo, para manter o juro alto e ficar só na mamata do juro alto. Fora isso, eles têm uma visão muito curto-prazista, não pense em longo prazo, como a China, por exemplo. Bom, e esse será o tema do vídeo de hoje. Talvez seja um pouco polêmico, mas papai vai dar a opinião aqui e, como sempre, desenhando muito na tela para você, estilo Investland. Vamos lá. Esse vídeo é bem interessante porque eu, Daniel, eu tento ser bastante pragmático pelo seguinte sentido. Todo mundo sabe que esse aqui chama Investland, é o nosso canal, né? A gente fala de investimentos, aí vem de investimentos, e economia, me fazendo aí, obviamente, uma pessoa do mercado, mas todos vocês sabem, e se você é novo aqui também, do meu viés desenvolvimentista, né? Acredito sim no Estado para ajudar a economia, impulsionar a economia e reduzir a pobreza e a desigualdade. Todo vídeo, basicamente, eu falo isso, porque tem chegado muitas pessoas novas e eu quero deixar claro o meu viés. Mas essa é uma discussão muito boa porque, às vezes, eu me pego dos dois lados e eu tento sempre ver o melhor dos dois mundos e o pior dos dois mundos também. E apesar de ninguém ser 100% imparcial, eu tento honestamente ver qual é o principal problema ou então os principais problemas. Primeiro, Daniel, a taxa de juros ser 15% e o país ser pobre é culpa dos gastos do governo? É culpa do déficit? E eu trouxe aqui uma tabela para você analisar. Essa aqui é a nossa querida taxa de juros. Quanto maior, teoricamente, pior. E você pode ver que no começo ali do Plano Real, principalmente na inauguração do tripé macroeconômico, no segundo mandato do Fernando Henrique, a nossa taxa de juros era bem alta, chegou a ser mais de 40%. Depois ela deu uma queda ali com a eleição do Lula, foi a primeira onda da galera do mercado falar que ia virar Venezuela, e aí não confiava no Lula, aí o Lula botou Meirelles no Banco Central. Que essa história aí do Lula ser comunista, pra mim, é a maior balela do mundo, mas tudo bem. E aí aqui em 2003 subiu a taxa de juros, depois diminuiu e tal. E você pode ver que a longo prazo a tendência da taxa de juros até que é relativamente diminuir. Mesmo ela estando em 15% agora, que eu considero absurdo. Mas se você pegar um passado aqui, não tão distante assim, você vai ver taxas de juros maiores que essa. Bom, e se a culpa da taxa de juros ser alta são os gastos do governo, então essa tendência aqui deve te mostrar que o governo está melhorando os seus gastos, né? Está fazendo mais superávit. E se eu te disser que não? Se eu te disser que é ao contrário? Se eu olhar esse gráfico inteiro aqui, tem um período que o Brasil fez superávit primário todos os anos e tem um período que o Brasil não fez superávit primário e eu vou te mostrar o período. Esse aqui foi o período que o Brasil fez superávit primário, ou seja, gastava mais do que arrecadava. E todo esse período, inclusive nos dois mandatos do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil fez superávit primário, o Brasil fez toda essa cartilha do bom moço que você conhece. O dólar estava caindo, a dívida pública estava caindo, tinha superávit primário, o PIB subia e a bolsa subia. Tudo que o liberal médio quer estava acontecendo. Bom, e quanto era a nossa querida taxa de juros? Você vai ver aqui 15, 20%, 18%. Quando tava bom, tava aqui, ó, perto de 10, ó. Perto de 10 era a taxa de juros boa. E o que aconteceu? Agora, de 2014, 2015 em diante, o Brasil vive um período de déficit primário e dá uma olhada aqui. O juros médio é muito menor do que esse juro atual. Então, Daniel, mas você falou que o juro é alto e ainda impede o Brasil de crescer. Sim, é muito alto. Atualmente está muito alto. Mas o que eu tô te dizendo é que não é só simplesmente olhar superávit e déficit. Porque aqui, por exemplo, o maior déficit desse período foi aqui nesse ano aqui, ó, na pandemia, no governo Bolsonaro lá. Inclusive, o Paulo Guedes não teve superávit primário em nenhum ano, tá? Na verdade, no último ele teve, porque ele pedalou o precatório para deixar lá pro governo Lula pagar. Mas se tu botar isso aí na conta, tu vai ver que foi déficit os 4 anos. Ah, Daniel, mas teve a pandemia. Tá, em 2019 não tinha pandemia, tá? E foi déficit também. E o juro aqui, ó, baixo. Tá vendo? Na pandemia é o maior déficit todo e o juro baixo. Pra estimular a economia, Daniel, não sei o que. Tá, mas assim, a questão não é superávit, é déficit? Pois é. Não importa se é pra estimular a pandemia, não importa se é o Covid. O fato é, não dá pra resumir a superávit e a déficit. Até porque também, país rico, juro alto, tem dois países que eu visitei recentemente que talvez você já tenha ouvido falar. Um chama Estados Unidos. Estados Unidos opera em déficit há 40 anos. O outro, que eu acabei de voltar, chama China. A China opera em déficit há 30 anos. E a China viveu basicamente um milagre econômico nos últimos 30, 40 anos, predominantemente operando em déficit. O Estado gastando mais do que arrecadando. E olha na sua casa aí, com certeza tem um produto chinês. Olha nas ruas aí, com certeza vai ter um carro chinês. Até um dia desse,
A China era pobre, querido. Agora eles têm 45 mil quilômetros de trem-bala. Eu andei de trem-bala. Os Estados Unidos tem 700 quilômetros de trem-bala. A China tem 45 mil, 70% dos trilhos de alta velocidade da Terra. Tu acha que foi o setor privado que fez isso? Obviamente que não. Tu acha que foi superávit primário da China? A China gastou menos que arrecadou, aí sobrou um dinheirinho, Daniel. Aí sim eles investiram. Tu acha que foi isso? Tu vai acreditar nesse conto mesmo? Aí alguém fala, mas a China tem poupança interna. Epa, vê a poupança interna da China antes do Estado começar a investir. Inclusive o pico de poupança interna na China foi ali no boom das commodities, né? Que o Brasil surfou muito, a China crescia 10, 12%. E quanto mais ela investia, mais crescia. E quanto mais crescia, mais poupança interna tinha, tá? Mas lá no começo, décadas atrás, a poupança interna da China era baixa também. Logo, tem mais evidências para se dizer que a poupança é posterior ao investimento, seja ele público ou privado, tá? E não o contrário, a galera poupou dinheiro na China que era pobre, aí poupou dinheiro, depois o Estado investiu. Tu crê mesmo nessa parada assim? Tu crê? Ah, Daniel, então você já deu sua opinião. A culpa é do mercado, a culpa é não sei o quê, a culpa não é do Estado. Calma, vamos com calma. A gente critica o Estado aonde tem que criticar. Só tô tirando aqui os elefantes da sala. Se bem que eu não sei nem se essa expressão é válida. Mas tá bom. Uma outra coisa interessante aqui, ó. Eu vou te mostrar o histórico da taxa Selic, tá? Mais recente aqui, do final do governo Bolsonaro, na eleição do Lula pra cá, né? Só pra gente já começar a ver opinião do mercado sobre o que eles acham que vai ser o presidente, ou que vai ser o presidente do Banco Central e tal, para ver se isso influencia na nossa realidade, tá? Então, ó, a previsão do mercado em 2023, esse é o Boletim Focus, toda segunda-feira lá, o Banco Central divulga, né? Ele vai lá nas instituições... Olha essa loucura aqui, ó. Ele vai lá nas instituições financeiras, vai lá no BTG, vai lá na XP, vai lá em um monte de banco e tal. Pergunta dos economistas dos caras o que eles acham que vai ser a inflação no final do ano, como eles acham que o Brasil vai crescer o PIB, quanto vai ser o câmbio e quanto vai ser a taxa Selic. Daniel, de onde eles tiram informação? Não sei, você imagina de onde eles tiram essa informação. Por quê? Não, Daniel, eles são técnicos, são precisos. Vamos já ver se os caras são precisos mesmo, se eles acertam sempre. E aí, vou já fazer uma crítica porque que eu não acho esse método muito interessante, tá? Então vamos lá, no primeiro ano do Lula, tá, gente? A profecia dos caras era que o IPCA ia fechar o ano em 5,7%, o Brasil ia crescer 0,8% de PIB. Cara, menos de 1%, tu tá ligado? Da onde que tiraram isso? Não tenho a mínima ideia, mas é 0,8%. Câmbio a 5,25% e a Selic a 12,50. Eu vou te dar uma manha aqui no mercado, eu sei porque eu invisto bastante. Normalmente, tem uma correlação que a gente faz, uma associação, não é 100% perfeita, mas a galera pensa o seguinte, ó. Mano, final do ano, se a Selic tiver 12,50, a gente pode esperar uma inflação de 5,7. Então, na cabeça do mercado, vê como o próprio mercado se contradiz às vezes. Uma Selic de 12,50, você pode ter uma inflação de 5,7. Vamos ver o que aconteceu, o resultado real de 2023. Pois bem, a inflação foi menor, ou seja, melhor para o Brasil, né? Foi 4,6, mais de um ponto abaixo. Isso aqui é muita coisa, tá? De diferença. O PIB, Daniel, cresceu 0,8%, 1%? Não, cresceu 3,2%. Mano, isso aqui é 4 vezes mais, pô. 4 vezes mais, basicamente, tá? Então, mano, como é que os cara erram por esse tanto, bicho? O dólar fechou em 4,84 e olha só, a Selic fechou 11,75. Gente, olha uma olhada nisso aqui, ó. Eles achavam que com 12,50 a gente podia ter uma inflação de 5,7. Mas o mundo real mostrou que uma Selic de 11,75 foi o suficiente para ter uma inflação de 4,6, que é basicamente o teto da banda da meta de inflação aí. Vamos já falar dela. E ainda assim o PIB cresceu moderadamente, assim, dentro da cartilha neoliberal, né? Que pra mim o Lula não é um super neoliberal, como a galera... os webcomunistas falam aí, mas assim, Lula tem coisas que dá pra falar que ele é da esquerda, que ele é mais social, tudo bem, dá pra falar algumas áreas, mas ele tem coisa assim que ele tá dentro desse modelo neoliberal, então ele dentro desse modelo neoliberal ele tenta fazer o jogo dele. Apesar dele fez coisas boas, a reforma do IR é uma parada boa, a reforma tributária, né, vai simplificar os impostos. Daniel, mas vai nascer com o maior IVA do mundo. Mas isso aí vai dar clareza depois? Quanto que a gente paga sobre a renda, quanto que a gente paga sobre propriedade, quanto que a gente paga sobre o consumo. E para depois você mexer nessas alíquotas vai ser muito mais fácil, porque você vai ter clareza. Então sim, tem coisas boas que fez, mas assim, desenvolvimentismo, chamar o Lula de super reformista, eu não acho muito justo. Mas a gente sabe que o mercado é tretado com ele, né? E aí vem essas profecias malucas aqui. Daniel, mas o que você tá falando do país rico, pobre? Calma que tu vai já entender. Da onde vai vir minha crítica ao mercado e aonde vai vir minha crítica ao Estado também, tá? Em 2024, já foi diferente. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Em 2024, a galera deu uma animada e falou, cara, vamos dar umas profecias melhor pra ver se dá um agrado. Então, eles previram a inflação a 3,8, o PIB a 1,6, dólar a 4,92 e Selic 9. No início do ano, até que estava encaminhando para isso. Mas até que apareceu ele, o laranjão Donald Trump, suas tarifas, sua agitação no mundo, que fez o dólar subir, fez a inflação subir, inflação subindo, o Banco Central vai lá, taca juro alto para controlar. E aí, no final de 2024, o que a gente teve? Um IPCA de 4,3%, menor ainda do que 2023.
Um crescimento ainda forte de 3,4%, ou seja, o mercado errou. Nem metade os caras previram, bicho, isso aqui. O dólar aí que deu aquela explodida de 6,5, mas foi muito por efeito Trump. Mas eu vou já te mostrar por que foi basicamente efeito Trump e não tem a ver com o gasto do governo. E a Selic em 11,75. Então a Selic em 11,75 conseguiu fazer uma inflação de 4%. Beleza. Aí você fala, Daniel, aqui que os influencers falaram, ó, com o dólar 6,5, chegou a bater até 6,20, 6,30, os influencers falaram, isso aqui é que o governo está gastando descontroladamente. Querido, o déficit do governo esse ano aqui foi cerca de, sei lá, 40 ou 50 bi. Eu ia fazer um 5, fiz um 4. 40 bi, tá? 40, 50 bi, tá? E aqui, o que aconteceu? Daniel, a Selic diminuiu, começou em 13,75 aqui, ó, no começo. Em dezembro de 2023 já estava em 11,75, pô, diminuiu 2 pontos e tal, né? Cara, o que é isso? O governo estava pagando as contas? Então, não, aqui o déficit foi 200 bi. E aqui, 50 bi. Aqui o dólar foi para 6,5 e aqui para 4,84. Explica para mim que diabo é isso. E a Selic terminou igual. Explica para mim que diabo é isso de lógica que tu tá falando que aqui o governo gastou menos e o dólar subiu e você falava que era por causa do gasto do governo, mano. Isso aí é só ódio besta ao Lula. Mano, vamos criticar o Lula junto? Vamos, mas dá coisa certa, mano. Não fica com essas mentiradas não, essas intoxicação liberal que é complicado. E aí, beleza, vamos lá 2025, que aí o Laranjão começou a se acalmar, mas olha as profecias, ó. Previram a inflação a 5,50, PIB a 2, câmbio a 6, né? E Selic a 15. Ou seja, lembra que eu te ensinei ainda agora? Os caras falaram assim, ó, mano, isso aqui é basicamente o que eles querem, tá? Isso aqui tem um desejo embutido, eu vou já te provar o porquê. A gente quer a Selic a 15 porque, e com a Selic a 15 eu acho que dá pra fechar a inflação a 5,5. E vamos ver como fechou. Aqui, a inflação fechou a 4,3, com a Selic a 15, ou seja, mano, com a Selic a 15 fechou menor do que a previsão, coisa estranha, né? Sempre erro quanto que a Selic pode dar de inflação, né? O PIB, mais uma vez, cresceu mais do que eles imaginavam, e o dólar fechou a 5,63, já começou a ser corrigido, e esse ano a gente já caiu aí para 5,20 e 5,30. Daniel, e qual a sua crítica? A minha crítica é o seguinte, ó, que o Banco Central que define esses juros aqui, ó, a taxa de juros Selic, que agora está em 15%, como é o processo do Banco Central para definir a taxa de juros? Porque a pergunta que não quer calar é, mesmo do ponto de vista liberal, somos todos agora liberais, libertários, seja lá o que for? Vamos lá. O Brasil é tão ruim a ponto de ter o segundo pior juro real do mundo? Vamos lá. Dá-me os dados, os dados aí. A gente tem a segunda pior poupança interna do mundo? Não. A gente tem a segunda pior inflação do mundo? Não. A gente tem o segundo pior déficit fiscal do mundo? Não. A gente tem a segunda maior dívida do mundo? Não. Peraí. Escolhe os dados. Pode escolher, pô. Pode escolher. A gente... Reserva cambial. Lembrando que a nossa dívida é dívida interna, tá? É na própria moeda. Não é que nem a Argentina e os outros países não que devem em dólar, que é muito pior, pô. Então a nossa dívida é a segunda pior do mundo? Não. A gente tá numa dívida boa, entre aspas, porque na próxima... que é na própria moeda, né? É uma dívida menos pior do que a externa. A gente tem a segunda pior reserva cambial do mundo? Não. Então, assim, o Banco Central, se ele fosse colocado sozinho numa ilha, desse os dados econômicos do Brasil para ele definir uma taxa de juros, nunca que ele ia colocar a segunda pior taxa de juros real do mundo. Ah, Daniel, mas assim, as pessoas são inadimplentes no Brasil, né? Então, por isso que a taxa de juros tem que ser alta. O cara falou essa uma vez. Querido, se a inadimplência... Aí tem que ver quem veio primeiro, né? Se o juro alto que faz a galera ser inadimplente ou se é o contrário. Mas assim, se alguém é inadimplente, normalmente a pessoa que negocia o crédito, que é o banco, ele aumenta o spread, né? O spread bancário, ele tem um poder de cobrar um juro maior do que esse, né? Claro que a taxa de juros é básica, é a Selic, ela é referência para a economia. Mas assim, não é 100% válido esse teu argumento não de que a galera é picareta e caloteiro, tá? Porque se tu for ver no Brasil, o Brasil também não é o segundo pior lugar de picareta e caloteiro, entre aspas, tá? Que não paga a conta, porque, na verdade, é mais fácil eles estarem sendo roubados e escravizados, tá? Então, se jogasse numa ilha, nunca que ia ser a segunda pior taxa de juros. Mas aí, como é que eles definem, então, a parada? Eles fazem as contas dele, e aí eles vão ouvir toda segunda-feira quem? O mercado. E o mercado dá a profecia de quanto que ele acha, por exemplo, que vai ser a inflação. Só que, querido, você não pode perguntar um troço desse para quem ganha dinheiro com isso. Como assim, Daniel? Eu, Daniel, por exemplo, se eu sou dono de um fundo de investimento e eu tenho lá uma taxa que eu ganho, uma taxa de administração e uma taxa de performance, tem outros tipos de taxa também, mas imagina assim, ó, se o seu patrimônio lucrar, eu ganho uma porcentagem sobre você. Então, se eu não quiser ficar estudando renda variável, fundos de ações e etc, eu nem gosto de fundo para ação, tá? Mas enfim, o gestor pode fazer um fundo lá de renda fixa, que vai crescer lá 15% ao ano, e ele vai ganhar uma boa taxinha lá no final do ano de todos os clientes dele. Só que, cara, como é que eu faço a taxa de juros ser 15%? Já sei. Vou falar algum tipo de causa econômica. A gente vai falar que o Lula vai fazer o Brasil virar Venezuela. Logo, todo mundo fica com medo, vira uma autoprofecia e os papéis começam a pedir juros maiores.
Fundamento econômico tem? Não, assim, pelo que a gente viu dos números, não. Nem o Bolsonaro conseguiria fazer Brasil virar Venezuela, nem o Lula, tá? Então não é porque eu tô defendendo o Lula, não, porque o Bolsonaro também não consegue. Então vale o mesmo pros dois. Então, fazendo esse super caos no mercado. E dois, principalmente, se eu gostaria que o juro fosse 15% para eu ganhar bastante aqui no mercado financeiro, só ficar de boa, então já sei. É só eu lá no Boletim Focus falar que a inflação vai ser super alta. Mostrei pra vocês que eles sempre erram a inflação aqui. Então o cara vai lá e fala, pô, a inflação vai ser 6%, 8%. Então algumas empresas vão lá e falam que a inflação vai ser alta. A inflação vai sendo alta, o Banco Central pega aquele dado das expectativas de inflação que ele ouviu de quem? De um cara que ganha dinheiro com isso. Que não é nada suspeito pra opinar, né? Aí ele vai lá, tem o Samba, né, que é o algoritmo lá que eles rodam no Banco Central, e eles colocam também a expectativa de inflação. Então é o mercado opinando no Banco Central, e a galera fala que não tem influência ainda. E o mercado opinando no Banco Central, ele fala, meu irmão, as expectativas de inflação tão alta, então eu vou tacar o juro mais alto para combater. E o cara lá, a galera que gosta da renda fixa, fica super feliz com isso, no paraíso do rentismo. Mas dados macroeconômicos para ter a segunda pior taxa de juro real do mundo, não tem. Ah, Daniel, você tá falando que todo mundo do mercado financeiro é assim? Não tô falando que todo mundo é. Eu, Daniel, você sabe, eu prefiro o juro baixo. Até porque eu prefiro ganhar dinheiro com ações, tá? Que é ser sócio de empresas, isso é renda variável. Isso é investir na economia do país, na economia real. Ah, Daniel, mas tu tem renda fixa, que eu sei. É para ter a minha reserva de emergência, para ter minha reserva de oportunidade. A renda fixa, ela tem uma importância, né, em todo o mercado financeiro, em todos os países do mundo. Então não sou contra a renda fixa, eu sou contra o abuso da renda fixa, que a rentabilidade dela é maior que a rentabilidade média dos negócios. Aí é uma loucura. Bom, então vamos lá. Por que esse sistema, a meu ver, de juro alto tem sim muita influência do mercado? Ah, Daniel, mas o Estado ele não podia gastar menos? Podia. Ele podia gastar menos em áreas que tem que gastar menos. Eu sempre falo que eu tenho um lado meu que é liberal na economia e tem um lado bem grande até, que é desenvolvimentista, né? Então, por exemplo, vamos falar de liberalismo? Vamos falar. Reduz as burocracias do Estado? Eu sou completamente a favor. Completamente a favor. Inclusive, no nosso sistema de pagamentos, que tem o Pix e tudo mais, é um dos mais avançados do país. Menos burocracia nesse sentido, até para pagamentos. Você faz mais negócio, mas tem outras áreas que você tem que diminuir a burocracia. Vamos fazer uma reforma da Previdência de capitalização, colocando também uma perna social e eventualmente um pedacinho de repartição, mas vamos começar com os privilégios? Eu ouvi dizer que a maioria do Congresso é do centrão e da direita. É ou não é? Porque todo mundo sabe que a esquerda lá, a dita esquerda, tem 100 e pouco deputados, né? Peraí, pô, se a maioria do Congresso é de direita, então o Congresso vai ser liberalzão, né? Então eles vão saber que a Previdência dos militares é uma conta terrível, né? É um déficit monumental, né? Os caras, tipo, contribuem com R$10, só que o custo deles é 60, 80 reais, né? Então vamos fazer uma reforminha, por que não passa a faca nisso aí? Vamos diminuir o Estado aí. Mas não quer, né? Porque parece que direita e militar é parceiro e tal. Beleza, estranho. Pô, mas a maioria no Congresso não é do centrão e da direita? Peraí, pô, por que eles estão pegando, tipo, 60 bilhões de reais de orçamento secreto? Ah, não é mais secreto, né? É emenda parlamentar, tá bom. Por que estão pegando 60 bi disso aí? Pô, não vamos diminuir os custos do Estado? Não vamos diminuir a corrupção? Outra fonte, judiciário. O nosso judiciário gasta aí em torno de 130, 150 bilhões ao ano. Os Estados Unidos têm 50% a mais de gente que o Brasil e gasta 1/3 do que a gente gasta. Os Estados Unidos, querido. Tem noção disso? Vamos cortar o judiciário também, super salário, etc. O Haddad até falou disso. O Dino, comunista lá, ou socialista, não sei o que ele é, ficou cortando penduricalho aí. Eu não vi ninguém da direita liberal falando bem do cara. E eu aqui falei. E olha que eu nem sou comunista e você sabe disso. Então, pera lá um pouquinho. Subsídio, cara? Como é que dá subsídio pra locadora de carro? Subsídio pra salmão? Subsídio pra agro? Pera aí, que país do mundo ficou rico plantando horta? Fala pra mim Não tem país do mundo que ficou rico plantando horta. Aí, Daniel, Nova Zelândia, Austrália. Tá bom, vai lá, veja a produção manufatureira per capita. Industrial, tá? Deles e compara com o Brasil. Você vai ver que não foi só agro, não, queridos. Além disso, a proporção de terra que eles têm por habitantes é muito maior do que a nossa. Mas nem eles você consegue encaixar nisso. Então, por que você falou do subsídio do agro, Daniel? Por que a gente não corta algumas coisas aí? Ah, Daniel, mas o agro dá certo. Claro que dá. Com subsídio pra caramba, investimento pra caramba, pagando pouco imposto. E a Embrapa por trás, então, prova de que o Estado atuando ajuda os setores a funcionar, né? O nosso agro funciona, porque o Estado tá por trás. A Petrobras é uma ótima empresa, o Estado esteve por trás, né? Está. A Vale também esteve muito tempo por trás. A Embrapa também é. Então o Estado não faz tudo de ruim, não. Tem um monte de corrupção, essas coisas tudo? Tem. Vamos diminuir aí, diminuir burocracia e diminuir aquela lista que eu falei pra vocês. Agora, bota dinheiro aonde? Ciência e tecnologia.
em educação, que foi o que as maiores nações do mundo fizeram. E se a conta do Estado não fechar, não tem problema. Em alguns anos você pode operar em déficit, ou até por algumas décadas, se fizer parte do plano de desenvolvimento de longo prazo. Acabei de falar que eu voltei da China. Aqueles trem-bala que eu andei lá não foi setor privado. Mas o setor privado se beneficia absurdamente, porque a logística na China é muito fácil. Então o cara tem um produtinho aqui, ele manda para o outro lado da China, muito fácil, seja por trem-bala, por avião, por ferrovia, por tudo, por trem, por barco. Então o Estado investiu nisso. Então essa fobia estatal da galera, não, é o gasto do governo, o gasto do governo. A gasto do governo na China devia ser toda lascada, os Estados Unidos agora deviam estar tudo acabado também, e não, boa parte do que eles fizeram, o Estado descobriu por trás, ou desenvolveu por trás, e depois o setor privado fez o que ele faz de melhor, transformar em produto. Tá bom, Daniel, já entendi a sua opinião, mas aí o Banco Central o que faz? Ele só tem essas armas aqui, ó. O Banco Central, basicamente, isso aqui é no meu curso, tá? Mas ele tem a Selic de arma, tem também o Open Market, que é a operação compromissada com o banco, mas isso aqui é mais para regular a liquidez do interbancária, e com isso ele acaba atingindo a Selic meta, tá? Tem depósito compulsório, que é um pedacinho do dinheiro que ele tira dos bancos, ele pode aumentar ou diminuir isso aí, ou uma operação de redesconto. Mas basicamente o Banco Central só tem a Selic para combater a inflação. Aí vai lá o Bolsonaro, né, e o Temer, governo de direita, né? Tá, meta de inflação, 3%. Baixaram de 4 para 3. Pergunta pro cara, por quê? Aí o Ilan falou o seguinte, né, que foi o presidente do Banco Central. Não, pô, porque no Chile é 3%. Tá, mas assim, a nossa economia tem estrutura para 3% de inflação? Não. O Brasil já teve 3% de inflação no período recente? Teve 2 vezes nos últimos 40 anos. Ah, tá. O Brasil cresceu quando teve 3% de inflação? Quanto foi o crescimento? 1%. E tu fala, mano, peraí, pô. Se eu bater 3% de inflação, o histórico me mostra que eu estou condenado a crescer 1%, a padrões Brasil, tá? Para você dobrar sua economia, né? Imagina que o salário mínimo sai de 1.500 para 3.000 reais. A poder de compra de hoje, tá? Ignora a inflação. Sabe como em quanto tempo a gente faria isso? Esse poder de compra a galera atingir? Crescendo 1% ao ano? Demoraria 70 anos. 70 anos. E 3.000 reais. Resolve a vida da galera aí, bicho? O que tu acha? Não resolve. Então, quanto menor a meta de inflação, mais o Banco Central tem que tacar o juro lá no alto. E quem que influencia na meta de inflação? O governo de direita e esquerda botaram 3%. Veio o senhor Lula, da esquerda. Agora sim vai fazer uma cartilha desenvolvimentista, né? Pois é, quem que define a meta de inflação? Pois é, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, e a Simone Tebet, ministra do Planejamento. Todos indicados pelo Lula. Enquanto está a meta de inflação, 3%. É viável de bater isso aí, Daniel? Não. Como não é viável, o Banco Central faz o quê? Taca a taxa de juros lá no alto. E por que ele taca um pouco mais alto ainda? Porque ele vai lá, segunda-feira, no mercado financeiro, e o mercado financeiro fala que a inflação vai ser alta, fora da meta. E ele fala, eu vou tacar mais alto do mundo. Mas quando você olha os dados macroeconômicos, joga numa ilha e fala assim, pega os dados econômicos de todos os países, bota o do Brasil lá. Vê se qualquer pessoa daria para aquele país Brasil a segunda pior taxa de juro real do mundo. Não daria. Não faz sentido. Então isso é a influência do mercado e também os nossos queridos políticos não dão luz ao problema. Ah, Daniel, você tá falando que o Lula tinha que ignorar a meta de inflação? Tem lugar que não tem meta de inflação. Mas mesmo assim, por que não deixa 4%? Ah, Daniel, mas se ele faz isso, o mercado entra histeria. Entra 10 dias, tá? 10 dias histeria. Eu sei porque eu sou do mercado. Na verdade, eu nem entraria. Os bobão iam fazer as ações cair, eu ia comprar. Igual quando o Lula se elegeu, falaram que ia virar Venezuela, eu comprei pra caramba, ganhei 3 milhões de reais. Então deixa essa histeria dele, deixa, depois o mercado ajusta. E ninguém ia falar, não ia acontecer nada. A nossa meta já foi 4%, a da Índia é 4%, de vários países são 4%, a inflação ia fechar em 4,5%, só que a gente não ia precisar de uma taxa de juros de 15%, porque eu mostrei para vocês várias vezes que com uma taxa de 11%, o Brasil fechou 4% de inflação. E isso com o mercado ainda aqui, ó. Entendeu? Então, cara, na minha visão, não tem justificativa. Era para estar no máximo 11 e pouco essa taxa aí. Mas tem o último problema também para vocês, que é a famosa memória de mercado. Muita gente aqui do mercado financeiro, eu falo aqui, mas eu não sou Faria Lime não, tá? Eu sou do mercado assim, eu só invisto há muito tempo e conheço pessoas que investem, tá? Já fiz curso dessa galera inteira, fiz MBA em investimentos, então conheço bastante gente desse meio. Mas assim, essa galera, principalmente a galera da renda fixa e os Faria Limes e grandes gestores, tá? Muita gente acha que tem o direito adquirido de 1% de juro ao mês. É meu direito, 1%. Brasil. País do CDI e da renda fixa. Cara, é uma memória de mercado. Assim, parece piada que eu tô falando, né? Pô, Daniel, tu tá falando que a Selic é alta porque a memória de mercado... Também por isso. Porque uma parte dos preços dos títulos que a gente compra, seja público, seja privado, vem de quanto o mercado está disposto a pagar, né? E se a gente criou uma memória média de que a gente acha que tem que ter pelo menos 1% ao mês, vai ser difícil a galera querer muito menos do que isso, né? Então, assim...
Daniel, você tá falando que é impossível? Não tô falando que é impossível. Eu tenho esperança, assim, de baixar. Eu já vi o juro baixar. Fiquei feliz e tal. Mas, assim, a minha crítica aqui era resumir tudo a achar que é gasto do governo, entendeu? E tirar o mercado como bonzinho. Então, os dois têm algum nível de culpa, como eu falei pra vocês, principalmente na meta de inflação, que o governo atual não trabalhou bem. Não trabalhou bem se comunicando também com a galera sobre isso. Eles podiam deixar todo mundo ciente disso. E não trabalhou bem na parte que tinha que ser liberal. Faz aí, pô, reforma dos militares e tal, né? Ai, Daniel, mas o Lula não conseguiria governar. Também acho que não. Mas pelo menos dar a opinião dele, ele podia dar, né? Eu falo aqui, pô, o Lula não tem um plano de desenvolvimento de longo prazo e tal. E a galera fala, Daniel, mas o Congresso não deixa. Eu sei que não deixa, eu concordo. O Lula está, assim, fazendo dentro do que ele pode, o possível. Mas, assim, escrever o plano não custa nada, né? O Ciro Gomes tem um livro, pô, que tem lá o plano dele e tal. Você pode até gostar ou não, mas ele tem lá, desenhado. O MBL, pô, não tem um plano lá, o MBL, livrinho amarelo, livrinho não sei das contas e tal. Cara, por que é muito pedir pra ter um livro pra gente discutir uma ideia, pra fazer essa parada? Então, essa é a crítica que eu faço à maioria dos partidos no Brasil, tá? E também ao mercado. Então, critiquei todo mundo nesse vídeo. Vale crítica pra mim também? Vale. Não sou dono da verdade, não. Eu sempre falo aqui no canal, eu sempre posso estar errado, mas você também. Até o próximo vídeo.